Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Tem conceitos que empurram pra gente, mas se usar a mente, a gente estranha. A mulher que pega todo mundo, o que ela é, Ana Júlia? Cigana da reflexão, quem responde a questão logo assim de primeira. A menina que zoou o plantão sem dar satisfação pra ninguém é solteira. Vamos desmistificar. Tia Aline tava tentando me induzir ao erro, né? Que nada! Eu sabia que você não ia cair nessa indução meramente poética. Ou melhor, nada poética, né? E o pior é que tem gente que cai nessa e nem é por conta da rima, não. Verdade. Mas a música já dá a dica, né? Se usar a mente, a gente estranha. E estranhando, a gente vai buscar mais e mais conhecimento até desmistificar as coisas. Então, bora começar essa aula aqui por um estranhamento? Tem coisa que é ruim de engolir, que não entra na cachola. Tipo um imã idêntico ao outro, mas que ao cair, demora. O peso dos dois é o mesmo, mas quando se move num fio de cobre, o ímã provoca o que parece mágica, mas é só indução eletromagnética. E continuando o casamento entre eletricidade e magnetismo, hoje vamos estudar uma das descobertas mais importantes da história da física, o princípio da indução eletromagnética, que é a base de funcionamento das turbinas nas usinas geradoras de eletricidade. Por isso, de quebra, também vamos estudar as principais diferenças entre essas usinas, suas vantagens, suas desvantagens e finalizaremos em grande estilo estudando um pouquinho sobre a luz, que é talvez a consequência mais interessante desse casamento entre eletricidade e magnetismo que temos testemunhado desde a última videoaula. Da aula anterior, nós já sabemos que corrente elétrica gera campo magnético, correto? Mas será que a recíproca é verdadeira? Ou seja, será que campo magnético também gera corrente elétrica? Já pensou a gente gerando corrente elétrica com ímãs, sem precisar de pilhas ou de baterias? Não, professora, não pode não. Porque você mesma falou aí umas aulas atrás que para uma corrente elétrica circular em um circuito fechado, é imprescindível que este circuito esteja ligado a uma fonte de tensão elétrica, tipo pilha, bateria, tomada. Verdade, gente, eu falei. Mas essa era realmente a única maneira conhecida de se produzir corrente elétrica, até o momento em que os cientistas, extremamente intrigados com a surpreendente influência da eletricidade sobre o magnetismo, descoberta desde a experiência de Oersted mencionada na videoaula anterior, começaram a investigar melhor a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. E daí, investigando, quem procura, acha. Um belo dia, pasmem no que descobriram. Com o ímã parado, não acontecia nada. Porém, quando se movimentava este ímã, fosse aproximando, fosse afastando de um circuito fechado, uma corrente elétrica era induzida nesse circuito fechado. Ou seja, só a presença do campo magnético no espaço não induz corrente elétrica, mas a variação desse campo magnético sentida pela espira, sim, induz corrente elétrica. O que eu falei para vocês naquelas aulas atrás, especialmente quando a gente começou a estudar eletrodinâmica, continua valendo. Que para haver corrente elétrica em um fio condutor, esse fio precisa estar submetido a uma determinada diferença de potencial elétrico, que passamos a chamar de tensão elétrica, lembram? A única coisa diferente aqui é que agora já sabemos que para providenciar essa diferença de potencial no fio, não precisamos necessariamente ligá-lo a uma tomada ou a uma pilha ou uma bateria. Podemos também induzir essa diferença de potencial, simplesmente submetendo esse circuito fechado a uma variação de campo magnético.
Além disso, anotem aí que da agora para frente chamaremos essa DDP induzida de força eletromotriz induzida. E esse nome força eletromotriz não é à toa, né? Afinal, é ela que será responsável por mover os elétrons e, portanto, pelo surgimento de uma corrente elétrica induzida no fio. Professora, e a equação V é igual a RI? Continua valendo? Claro que sim, gente. Essa equação aí sempre, viu? Nossa equação do terceiro ano. Você ri. Só que agora escreveremos ela assim, ó. Força eletromotriz induzida, FEM induzida, é igual a resistência R do fio vezes a corrente I induzida no fio. Mas vamos deixar os cálculos quietos por enquanto e compreender primeiro como é que a gente faz para descobrir o sentido da corrente elétrica que surge no fio em cada caso? Bora? Os livros didáticos costumam começar com a lei de Faraday, que nos fornece o cálculo dessa corrente induzida. Mas aqui vamos ser do contra e começar o nosso estudo pela lei de Lenz, que nos permite descobrir o sentido da corrente induzida. Vamos fazer assim em homenagem a essa própria lei, que, traduzida grotescamente, nos diz que ser do contra é justamente o que a espira condutora faz quando o ímã se afasta ou se aproxima dela. Como assim, professora? Bom, gente, o que diz a lei de Lenz explicitamente é: o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Em outras palavras, a espira é do contra. Brincadeiras à parte, galera, na prática podemos traduzir a lei de Lenz da seguinte maneira: ou você pensa que a espira é do contra, ou você pensa que ela não gosta de mudanças. Então, quando o ímã está paradinho ali do lado dela e ela está sentindo uma determinada intensidade constante do campo magnético dentro dela, tá tudo certo para ela. Porém, quando o ímã começa a se aproximar, a espira começa a sentir uma quantidade maior de linhas de campo magnético entrando nela e ela não gosta. Daí ela reage buscando afastar esse ímã que tentava se aproximar. E aqui está o pulo do gato. A corrente induzida que passa a circular na espira tem a função de criar um campo magnético induzido que afaste esse ímã que estava se aproximando da espira, entenderam? Ora, mas a qualquer campo magnético que surge, a gente costuma associar um polo norte e um polo sul, correto? Então, que polo tem que ser aqui de onde estão emergindo as linhas de campo magnético, hein? Tem que ser um polo norte, né, gente? Já que é do polo norte que emergem as linhas de campo. Mas olha só, tem que ser polo norte também, porque polos iguais se repelem. E daí só assim a espira conseguirá afastar o ímã como queria, certo? Vejam então que vocês têm duas formas de descobrir a polaridade que surge aqui na espira. E vejam também que curioso esse macete, ó. Quando você desenha um N aqui, o sentido das pontas do N te dão o sentido da corrente induzida na espira. Olha que legal! No caso, o N te dará um sentido sempre anti-horário. Mas e agora nessa situação aqui, com o ímã se afastando? O mesmo raciocínio, né, gente? Como o ímã está se afastando e a espira é do contra, a espira passa a querer atrair o ímã. E para atrair um polo norte, você precisa do quê? De um polo sul, certo? E desenhando a letra S aqui e fazendo as extremidades virarem setas, percebemos então que agora a corrente induzida terá sentido horário, beleza? Agora que você já tem um macete que nos permite descobrir o sentido da corrente induzida em cada caso, bora nos aprofundar na explicação do fenômeno da indução eletromagnética. Só que não dá para fazermos isso sem entendermos antes o que significa fluxo magnético. Porque embora a espira do contra do nosso último exemplo tenha reagido à variação da intensidade do campo magnético através dela, variar o campo magnético é apenas uma das formas de fazer variar o fluxo magnético através de uma espira. Ou seja, existem outras formas de fazer variar o fluxo magnético na espira, mesmo mantendo o campo magnético constante.
E é com essa variação do fluxo magnético que estamos preocupados, porque, segundo a lei de Faraday, que veremos a seguir, é ela, essa variação do fluxo magnético, que é a verdadeira responsável pelo surgimento na espira de uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, de uma corrente induzida. Lei de Faraday. Sempre que houver variação do fluxo magnético em um circuito fechado, aparecerá nele uma força eletromotriz induzida. E segundo a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida que surge no circuito fechado é dada pela seguinte equação. Força eletromotriz induzida, Φ induzida, é igual a menos a variação do fluxo magnético, ΔΦ, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Ou seja, a força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo magnético na espira por segundo. Um exemplo de uso da lei de Faraday é o que a gente vai ver agora. Suponha que essa espira esteja inicialmente imersa numa região de campo magnético e que a intensidade do fluxo magnético que a atravessa seja de 8 vezes 10 a menos 6 Weber, isso para a situação inicial. Então, o fluxo magnético inicial é 8 vezes 10 a menos 6 Weber, ok? Só que em um intervalo de tempo de 2 segundos, retira-se o ímã e, com isso, a intensidade do fluxo magnético que atravessa a espira é reduzida a zero, ok? O valor da tensão induzida na espira é, então, de... Vamos calcular? Bom, sabemos que a tensão induzida na espira, ou a força eletromotriz induzida na espira, é igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Só que variação do fluxo magnético, variação de qualquer coisa, é a coisa no final menos a coisa na situação inicial, certo? Então a gente vai substituir esse ΔΦ por Φ final menos Φ inicial. Fluxo magnético final menos fluxo magnético inicial nos dará a variação do fluxo magnético, ok? Dividido por ΔT. Vamos continuar o cálculo aqui. O menos permanece, abre parênteses. Quanto que era o fluxo magnético final? Zero, porque foi reduzido a zero quando a gente retirou o ímã. Quanto que era o fluxo magnético inicial? 8 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Isso tudo dividido... Qual foi o intervalo de tempo de retirada do ímã? Né? O intervalo em que variou o seu fluxo magnético? 2 segundos. E daí, resolvendo essa continha simples aqui, menos vezes menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a nossa força eletromotriz induzida na espira vai ser de 4 vezes 10 a menos 6 volts. Beleza? Mas qual é a definição de fluxo magnético? Fluxo magnético é igual a intensidade do campo magnético B vezes a área da espira vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor B e o vetor normal, ou seja, perpendicular à área da superfície da espira. Mas antes de explicarmos melhor cada um desses fatores da fórmula do fluxo magnético, percebam que são 3 fatores. Então são 3 as diferentes formas possíveis que a gente tem de variar o fluxo magnético, que é variando qualquer um desses 3 fatores, beleza? Então vamos explicar cada um desses fatores, aproveitando também para exemplificar como a gente faz para variá-los. Variando a intensidade do campo magnético B. Bom, essa foi justamente a situação que já vimos, né? Quando ilustramos a indução de uma corrente na espira a partir da aproximação ou do afastamento de um ímã. Suponha que o valor do campo magnético no interior da espira, nessa situação A aqui, ó, com o ímã paradinho, seja de 2 Tesla. Então aqui, com o ímã se aproximando nessa situação B, a gente tem que o campo magnético vai se tornar maior do que 2 Tesla na espira, certo? Porque vai estar entrando mais linhas de campo dentro da espira. Então podemos dizer que na situação B, o fluxo magnético dentro da espira aumentou, ok? E aqui na situação C, percebam que quando o ímã se afastou, algumas linhas de campo magnético que estavam entrando deixaram de entrar na espira. Então, ó, o campo magnético dentro da espira diminuiu, portanto o fluxo magnético dentro da espira diminuiu também, beleza? E se nas situações B e C tivermos uma variação do fluxo magnético, então necessariamente surgirá na espira uma força eletromotriz induzida. Agora variando a área A da superfície da espira. Veja que mantendo constante o valor do campo magnético, ou seja, nesse caso aqui mantendo o ímã paradinho, irá passar uma menor quantidade de linhas de campo magnético pela espira de área menor, situação B, do que pela espira de área maior, situação A. Consequentemente, ao diminuirmos a área da espira, o sentido do campo induzido será entrando na espira, para voltar a aumentar o fluxo magnético que havia diminuído. E, portanto, a corrente induzida será no sentido horário, variando o ângulo θ, ou seja, girando a espira.
Vejam que quando o campo magnético tem uma inclinação de 0 graus ou 180 graus em relação ao vetor normal à área da superfície da espira, o fluxo magnético na espira é máximo, pois o módulo do cosseno de 0 graus e o módulo do cosseno de 180 graus são ambos iguais a 1. Mas quando variamos a inclinação, como por exemplo indo para um ângulo de 60 graus, o fluxo magnético diminuirá, neste caso, pela metade, pois cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Apesar de tão interessante, a indução eletromagnética costuma ser um assunto mal compreendido e por isso temido por muitos estudantes. Então vamos a uma breve revisão? Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Vimos que quando o ímã está parado de frente à espira, a lâmpada permanece apagada, pois de fato não há nada que a alimente eletricamente. Mas se movermos o ímã ou aproximando-o ou afastando-o, a lâmpada acende, pois, segundo a lei de Faraday, sempre que houver variação no fluxo magnético em um circuito fechado, aparecerá nele uma força eletromotriz induzida. E força eletromotriz induzida gera corrente induzida. Mas como a energia não pode ser criada, só transformada, alguma outra forma de energia deve deixar de existir para justificar o aparecimento da energia elétrica na espira. De fato, a espira começa a roubar a energia cinética do ímã, freando o seu movimento. E é exatamente o que aconteceu naquele experimento que mostramos no início desta videoaula. O ímã demora mais a descer pelo tubo de cobre porque, por se tratar de um material condutor de eletricidade, ocorrerá no tubo de cobre a indução eletromagnética que acabamos de estudar. Quando o ímã se move, há uma variação do fluxo magnético pelo anel de cobre, aparecendo então uma corrente elétrica induzida. Como também já estudamos, essa energia elétrica só aparece às custas da diminuição da energia de algum outro lugar. Neste caso, é a energia cinética do ímã que está diminuindo a partir de sua interação com a corrente induzida no tubo de cobre, que tenta frear seu movimento. Assim, podemos pensar que a espira é do contra, que não gosta de mudanças, mas é somente a lei de Lenz, que, aliás, é ela que justifica o sinal negativo da lei de Faraday, ok? Porque olha o que a lei de Lenz diz. O sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Então, com o polo norte de um ímã se aproximando da espira, esta vai frear esse movimento afastando o ímã ao criar um polo igual, ou seja, um outro polo norte. Para isso, a corrente induzida será no sentido anti-horário. Já se o polo norte do ímã estiver se afastando da espira, esta vai frear este afastamento atraindo o ímã, ao criar um polo oposto, porque os opostos se atraem, ou seja, ao criar um polo sul. Para isso, a corrente induzida será no sentido horário, ok? Mas aqui, professora, e se for o polo sul do ímã que estiver se aproximando? Então é só a espira criar um outro polo sul para afastá-lo, por meio então de uma corrente no sentido horário. Mas se o polo sul estiver se afastando, a espira criará um polo norte para aproximá-lo. E aí produzirá então uma corrente no sentido anti-horário, beleza? Agora vamos exercitar um pouco todos esses aprendizados, galera? Mas não será qualquer exercício. Faremos questões do Enem que já está aí na porta, né? Daqui menos de uma semana. E aproveitando que as questões do Enem sobre os assuntos desta videoaula costumam ser mais teóricos, mais conceituais, vai dar tempo de fazermos todas as questões dos assuntos dessa videoaula que apareceram nas provas regulares desde 2012, ok? A única questão que não foi garimpada desse intervalo de 2012 a 2019, galera, é essa primeira questão que a gente vai ver aqui, porque ela eu busquei da prova da segunda aplicação de 2010, pois ela era um reforço tão direto da lei de Faraday que eu não resisti e trouxe ela pra gente. Então vamos lá. Vai! Questão 81. Enem 2010, segunda aplicação. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada.
Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontram-se um ímã e uma bobina. Gente, uma bobina são várias espiras juntas, tá bom? Aí observem os elementos que o texto do exercício está dando para vocês. Ímã, bobina, ou seja, várias espiras, e movimento. É tudo que a gente vinha estudando agora há pouco, certo? De fato, o dínamo gera energia elétrica por meio da indução eletromagnética. E como a questão está pedindo justamente isso, qual é o princípio de funcionamento do dínamo? Você vai buscar entre as respostas, entre as alternativas, quer dizer, a única que descreve a indução eletromagnética, que no caso é essa aqui, Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético, ok? Que é a nossa lei de Faraday. Questão 97, Enem 2018. A tecnologia de comunicação de etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros dos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias, olha aí, e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, olha ela aí de novo, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Gente, no último assunto dessa videoaula, a gente vai ver que toda onda eletromagnética, como por exemplo a onda de rádio, possui campo magnético variável, tá? Ela é constituída de campo magnético e campo elétrico variável, que vão se induzindo mutuamente. Então, se a gente tem campo magnético variável, por conta dessa onda de rádio aí que o exercício falou, se a gente tem campo magnético variável, portanto, variação de fluxo magnético, e temos uma bobina de metal, temos corrente elétrica sem baterias. Então, novamente, a gente tem o fenômeno da indução eletromagnética, certo? Dando aí para a questão o gabarito C, olha aí. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, beleza? Questão 92, Enem 2019. Essa questão aqui, gente, já fala da indução eletromagnética desde o enunciado, olha só. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Pronto, olha aí, o que está faltando então para caracterizar uma indução eletromagnética? Segundo a lei de Faraday, um circuito fechado, Porque, segundo a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético em circuito fechado gera nesse circuito uma corrente induzida. E os arames da cerca, gente, inicialmente são circuitos abertos, mas quando você toca esses arames, a gente fecha o circuito e aí não falta mais nada, É por isso que o resto do texto diz assim, tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Agora, para minimizar esse perigo, em vez de você fechar o circuito, pode-se fazer antes um aterramento da cerca, gente? Para que os excessos de cargas elétricas que surgirem no arame sejam conduzidos à terra. Letra A, então, para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca. E fazer o aterramento nada mais é que estabelecer um contato com a terra para que qualquer excesso de carga elétrica que surgir na cerca seja escorrido para lá, para a terra. Beleza? A gente viu isso na nossa primeira matéria, eletrostática, tá bom? Questão 72, Enem 2014. Agora, gente, vamos a uma questão aí sobre a lei de Lenz, ou seja, sobre o sentido da corrente induzida. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética,
descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais. Outra possibilidade é mover a espira para a letra A, esquerda, e o ímã para a direita, com polaridade invertida. Aí, aqui as alternativas vão dando diversas opções de como você pode mover o ímã e ou a espira, um em relação ao outro, para conseguir o mesmo sentido da corrente do texto anterior, né? Ora, gente, é esse esqueminha que acabamos de ver aqui, ó. Vou até trazer ele de novo. Na questão, a polaridade norte do ímã está se afastando da espira, certo? E por isso aparecerá uma polaridade sul na espira para atrair esse ímã que está se afastando. Pelo nosso esqueminha, isso é o mesmo que a polaridade sul estar se aproximando, pois nesse caso também aparecerá um sul na espira, para afastar o ímã que estava se aproximando. Observem que nesses dois casos a corrente induzida é no sentido horário. Já nas outras duas opções, a corrente será no sentido anti-horário, porque aparecerá um norte na espira. Então essas duas outras opções não nos servem. A única opção que serve é mesmo a de o ímã se aproximar com polaridade invertida. Então, o gabarito é a letra A mesmo que a gente leu, né? Pois com a espira para a esquerda e o ímã para a direita, eles vão estar se aproximando, certo? E com polaridade invertida, que a alternativa já garantiu isso aí, né? Letra A, então. Questão 133, Enem 2017. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o A. Gente, esse é o único dos nossos exercícios que exigirá um pouco de álgebra, tá? Porque o exercício quer que você dobre o valor da tensão induzida, no caso, né? Mantendo constante o valor da corrente induzida. Sendo que ambas se relacionam, como vocês sabem, por tensão é igual a resistência vezes corrente, ok? Ora, se eu vou manter a corrente constante, a fórmula me diz que só conseguirei dobrar a tensão se eu também dobrar a resistência R, beleza? Bom, e que outra fórmula a gente tem que analisar aqui, hein? Como trata-se de uma indução eletromagnética, vamos usar a seguinte equação, com a força eletromotriz induzida substituída por V, que foi a variável que a questão resolveu usar, beleza? Então, lê-se aqui, tensão ou força eletromotriz induzida, né? V é igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo, ok? Sendo que a tensão, então, é igual a menos a variação, o que significa o fluxo magnético. E o que significa o fluxo magnético? Nós já vimos que é B vezes A vezes cosseno de θ, onde o B é a intensidade do campo magnético, o A é a área da espira e o θ é o ângulo entre a normal à espira, ou seja, o vetor perpendicular à espira, e a direção do campo magnético. Mas a gente tem que lembrar também que agora não é uma espira só, né? Esse campo magnético agora é de uma bobina, vai depender também do número de espiras que essa bobina tem, que é o nosso N aí, né? Que tem até numa das alternativas. Então a gente vai substituir o B pelo que vale o B, né? Quando se trata de um solenoide, de uma bobina, beleza? Com várias espiras. E é o seguinte: o campo magnético de uma bobina é o número de espiras dessa bobina, N, vezes a permeabilidade magnética do meio, que é o μ, né? Letra grega aí,
vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento da bobina, beleza? E daí, gente, dessas duas últimas frações, a gente pode concluir que a tensão induzida, né, V, ela dobraria se dobrássemos qualquer um dos termos que estão nos numeradores dessas frações, pois aí é uma questão de ser diretamente proporcional, certo? Ou seja, dentre as opções que a gente tem nas alternativas, a tensão dobraria se dobrássemos o número de espiras N, alternativa A, ou a intensidade do campo magnético B, alternativa C, ou a área das espiras, alternativa D. Como é que a gente escolhe agora entre essas três alternativas? É só prestar atenção no seguinte, ó. Se a gente dobra a intensidade do campo magnético ou a área da espira, a gente acabou não mexendo na resistência da bobina. Então, dobrar a intensidade do campo ou da área da espira vai acabar gerando um aumento da corrente também, não só da tensão induzida. Então, como a gente quer a corrente constante, que foi o que o exercício pediu, somente a opção de dobrar o número de espiras é que dobrará também a resistência do fio, fazendo com que a tensão dobre, a resistência dobre, mas a corrente permaneça constante. Portanto, então, gabarito letra A. Por fim, vimos também que não é só aproximando ou afastando o ímã que podemos gerar corrente induzida num circuito fechado. Esse ato promove variação do fluxo magnético por provocar uma variação na intensidade do campo magnético na espira, mas também pode-se provocar variação no fluxo magnético da espira, diminuindo ou aumentando a área da espira, ou fazendo variar a inclinação entre a superfície da espira e a fonte de campo magnético. Observem que esta última situação que vimos é exatamente a situação contrária à que tínhamos visto na ocasião em que estudamos o funcionamento do motor elétrico. Lá no motor elétrico, espira de corrente mais campo magnético resultava em giro, em torque da espira. Mas aqui, é o giro da espira dentro de uma região de campo magnético, o que resulta em uma corrente induzida na espira. E isso é justamente a base do funcionamento dos geradores elétricos nas usinas geradoras de energia elétrica. Quase todas as usinas geradoras de energia elétrica funcionam com base nesse princípio que acabamos de ver, promovendo-se um giro numa espira condutora inserida dentro de uma região de campo magnético constante. Na verdade, então, a principal diferença entre as usinas geradoras de eletricidade fica sendo a pergunta: como é promovido o giro de suas turbinas? Para cada usina, primeiramente explicaremos de que forma se dá o giro da turbina. Depois falaremos de suas vantagens e desvantagens. E por fim, depois de conhecermos suas características, teremos condições de classificar suas fontes em renováveis ou não renováveis. Vamos lá? Usina hidroelétrica. Usina de produção de energia elétrica a partir da pressão da água. Nesse tipo de usina, é a pressão de água que gira as turbinas. Mas a pressão é tanto maior quanto maior for a queda d'água. Portanto, é a energia potencial gravitacional que se transforma primeiro em energia cinética da água, que transfere essa energia cinética para as turbinas, para que aí sim a energia cinética seja transformada em energia elétrica no gerador. Dentre as vantagens desta usina, podemos citar, por exemplo, o fato de ser uma energia limpa, que não polui a atmosfera, o baixo custo de produção de energia depois que a usina já está instalada e o fato de o Brasil possuir um dos maiores potenciais hidráulicos do planeta, com sua grande rede hidrográfica, além da topografia do país ser favorável, com relevos acidentados. Quanto às desvantagens, a usina hidrelétrica alaga grandes áreas para ser construída e altera o curso dos rios, tendo, portanto, um grande impacto ambiental e social sobre pessoas, fauna e flora que antes habitavam o local. Além disso, é uma usina que tem alto custo de instalação e essa instalação demora, e tem também maior gasto com redes de transmissão de energia, por ser construída distante das áreas consumidoras de energia, ok? Por fim, como todos nós sabemos, quando o índice pluviométrico diminui, ou seja, quando chove pouco, a produção desse tipo de usina cai. Usina termoelétrica.
Usina de produção de energia elétrica através da queima de combustíveis. Nesse tipo de usina, energia térmica é transformada em energia cinética dos gases e são esses gases que, aquecidos e velozes, giram as turbinas. Uma das grandes vantagens das usinas termoelétricas é que elas podem ser instaladas próximas às regiões de consumo da energia, reduzindo custos com torres ou linhas de transmissão. Também são de mais rápida instalação, se comparadas às usinas hidrelétricas, além de servirem de alternativa para países que não possuem outras fontes de energia. Quanto às principais desvantagens, temos o alto custo dos combustíveis e o fato de ser um processo de geração de energia bastante poluente, com a queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, liberando gases do efeito estufa. Algo que vale a pena destacar é que os principais combustíveis utilizados nesse tipo de usinas são os combustíveis fósseis, porque eles têm maior potencial calorífico. Quem são os combustíveis fósseis? Petróleo, gás natural e carvão mineral. Bom, tenho certeza que vocês já ouviram muito falar dessas fontes de energia, né? Porque elas estão em disputa no mundo. Inclusive, nesse contexto, temos dado um super mole, porque o nosso pré-sal, que poderia estar nos ajudando a ter uma autossuficiência energética, está sendo cada vez mais entregue a preço de banana para a exploração estrangeira. Uma opção menos poluente para as usinas termoelétricas é queimar matéria orgânica em vez de combustíveis fósseis. Neste caso, a fonte de energia utilizada é a famosa biomassa, e chamamos esse combustível proveniente da biomassa de biocombustível. Além de um pouco menos poluente, o biocombustível também é de mais baixo custo, até porque muitas vezes ele é obtido até do lixo de outros processos de produção. Em compensação, como desvantagem, temos que o seu poder calorífico é muito menor do que o dos combustíveis fósseis e, em alguns casos, poder acabar estimulando o desflorestamento. Exemplos de combustíveis sólidos são madeira, restos de animais e vegetais, biocombustíveis líquidos, etanol, biodiesel, e gasosos, biogás, gás metano coletado em aterros sanitários, etc. Usina eólica, usina de produção de energia elétrica a partir dos ventos. Nos parques eólicos, há centenas de aerogeradores. Em cada um, é a energia cinética dos ventos que é transferida para as turbinas. Dentre as vantagens, temos o fato de ser uma energia limpa, que não polui a atmosfera, e de rápida instalação. Dentre as desvantagens, trata-se de uma fonte intermitente de energia, ou seja, às vezes tem, às vezes falta, desafiando a usina a pensar no problema de como armazenar a produção em época de pico para usá-la em época de escassez. Além disso, esse tipo de usina oferece um pouco de risco às aves que circulam pelo local, né, porque elas podem bater nas pás dos aerogeradores, e também o vento batendo nos aerogeradores causa um enorme barulho que a gente pode caracterizar como poluição sonora. Usina nuclear. Usina de produção de energia elétrica a partir das reações nucleares, sobretudo fissões nucleares. Assim como as termoelétricas, as usinas nucleares também utilizam energia térmica cinética dos gases para girar suas turbinas. Porém, neste caso, a energia térmica não resulta de um processo de combustão, mas sim de uma reação nuclear, principalmente com o material radioativo urânio. Átomos radioativos liberam após fissão enorme quantidade de energia e com baixa matéria-prima inicial, né? Que é o tal do E igual a mc², essa fórmula tão famosa que está sempre nas figurinhas do Einstein por aí. Mas além dessa grande energia, os processos de fissão liberam também nêutrons, que vão se chocar novamente com os átomos de urânio e recomeçar o processo numa grande reação em cadeia. Então, assim, a energia nuclear, ela realmente faz muito com pouca matéria-prima, né? É uma das grandes vantagens dela. Então, dentre as vantagens, temos, lógico, altíssima quantidade de energia com pouquíssima matéria-prima inicial. Outra vantagem é que não libera gases de efeito estufa. Além disso, exige uma pequena área só para sua construção e há uma grande disponibilidade da matéria-prima urânio na natureza. Quanto às desvantagens, podemos considerar os riscos de contaminação permanente por radiação, seja por descuido no transporte do urânio enriquecido, seja por acidentes na própria usina, seja por falta de cuidado na manutenção do lixo radioativo, né? Podem sempre acontecer esse tipo de acidente. Tem também os danos ao ecossistema aquático da região, porque numa parte do processo dessas usinas,
elas condensam todo aquele vapor aquecido que girou as turbinas e retornam aquilo para as águas ao redor, seja lago, rio ou mar. Enfim, essa água superaquecida é liberada ali no ecossistema aquático da região para poder fazer o resfriamento dos reatores. E aí o ecossistema aquático da região sofre um dano que a gente chama de poluição térmica das águas dali. E por fim, que a gente mais ou menos já citou, o lixo radioativo ele exige um enorme cuidado no armazenamento, porque ele deve ser armazenado em locais de máxima segurança, devidamente isolado. Tínhamos mencionado que quase todas as usinas funcionam com base no giro de uma bobina inserida numa região de campo magnético, mas quase todas não são todas, né? E uma exceção bem conhecida que funciona de maneira diferente é a usina solar, usina de produção de energia elétrica a partir da energia solar. Os painéis solares nas usinas solares contêm células fotovoltaicas que, sensibilizadas pela luz solar, produzem energia elétrica sem precisar de gerador. Quando os fótons de luz colidem com os átomos das células fotovoltaicas, provocam o deslocamento dos elétrons, gerando uma corrente elétrica em consequência. Dentre as vantagens, temos o fato também de ser uma energia limpa, que não polui a atmosfera, e uma opção energética cada vez mais barata atualmente, inclusive para instalações residenciais. Além disso, essa opção é a melhor para locais de difícil acesso, por ela não demandar redes de transmissão. As principais desvantagens são o fato de se tratar de fonte intermitente, né? A gente não tem energia solar à noite, por exemplo, nem em épocas de chuva, e é difícil o armazenamento da produção em épocas de pico para aqueles momentos que tiver escassez. Outra grande desvantagem é que as células solares contêm em sua composição metais pesados como chumbo e cádmio, tornando o seu descarte incorreto algo muito perigoso. Bom, é claro que já poderíamos ter citado como vantagem ou desvantagem de todos os tipos de energia que estudamos até aqui, o fato de elas virem de fontes renováveis ou não renováveis de energia. No entanto, deixamos essa classificação tão importante para o final, justamente para a gente poder dar um maior destaque para isso. Vamos lá? Afinal de contas, o que são fontes renováveis e fontes não renováveis de energia? Olha aí, fontes renováveis de energia são aquelas cuja taxa de utilização é menor do que a capacidade de reposição pela natureza. Então você usa menos, a natureza consegue repor, está tudo certo. Agora, fontes não renováveis de energia são aquelas cuja utilização é maior do que a capacidade de a natureza repor. Então, você vai acabar com elas, né? Já, se você continuar usando e a natureza não conseguindo repor. Então é essa a definição, a diferença de fontes renováveis e não renováveis. Neste caso, as fontes de energia que não temos nem dúvida que são renováveis são, por exemplo, o sol e os ventos, certo? O sol que nos dá energia solar e o vento que nos dá energia eólica. Aliás, a grande vantagem dessas energias é justamente que o sol e os ventos são mais que renováveis, né? Eles são considerados fontes inesgotáveis de energia. Bom, e quais fontes podemos ter certeza que são não renováveis, hein? Os combustíveis fósseis, né, gente? Petróleo, carvão mineral, afinal eles foram formados há milhões de anos, época dos dinossauros lá, ó, a partir de restos de animais e vegetais soterrados. Pensa, não dá para a natureza repor isso rápido. Ainda mais que os combustíveis fósseis são simplesmente a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje. Então é bem fácil perceber que o seu uso é bem maior do que a capacidade da natureza repor, ok? Então, fonte não renovável de energia, beleza? Por outro lado, há fontes que geram uma certa dúvida. A energia hidrelétrica, por exemplo, é classificada como renovável porque o ciclo hídrico mantém basicamente constante a taxa desse recurso natural na Terra, a água. Porém, há que se fazer uma ressalva quanto às crescentes taxas de contaminação desse recurso natural, certo? Todo mundo está vendo aí que isso tem nos empurrado cada vez mais para uma crise hídrica e para a sensação de que esse recurso pode nos faltar. Já o urânio é classificado como não renovável
por suas reservas também terem sido formadas ao longo de milhões, milhares de anos, e então considerar-se que ele é um recurso esgotável, mas vale lembrar que é um recurso encontrado de forma abundante na natureza, além de suas reservas serem bem pouco exploradas se comparado à exploração das reservas de combustíveis fósseis, que dá até guerra. Por fim, a biomassa pode ser considerada fonte renovável, pois as fontes de matéria orgânica são sempre diversificadas e abundantes. No entanto, vale lembrar que, por vezes, essa fonte é obtida de desflorestamento. Então, só para lembrar que, nesses casos, essa fonte também está relacionada a impactos ambientais bem sérios, certo? Questão 71, Enem 2012. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país, tá? Já é uma dica. Com as seguintes características. Região plana, então, desfavorece as usinas hidrelétricas, certo? Pois essas são favorecidas por desníveis da água, Então, se a região é plana, não tem desnível. Chuvosa, ou seja, muitas nuvens, então desfavorece a energia solar. Com ventos constantes, aí sim, hein? Aí favorece a energia eólica, Ventos constantes. Continuando, dispondo de poucos recursos hídricos, novamente desfavorece a construção de hidrelétricas, hein? Já desfavorecia pela região ser plana, E sem reservatórios de combustíveis fósseis. Então, desfavorece o investimento também em termoelétricas, tá bom? De acordo com as características, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é a baseada na energia. Bom, gente, ficou fácil, Gabarito letra E, certeza, que a gente viu aí que era a única que era favorecida aí, Energia eólica, pelas características do país, os ventos constantes, que a gente já tinha dito que favorecia, e por não gerar gás do efeito estufa nem resíduos de operações. Sim, é considerado uma energia limpa, que não polui o ar, Mas digo mais, essa opção também, o gabarito, porque por essa ser uma fonte renovável, ou melhor, inesgotável, essa fonte de energia, os ventos, ela atende ainda mais à exigência imposta pelo enunciado da questão, que era qual era a matriz de menor impacto e riscos ambientais, Então, ela sendo um recurso renovável, os ventos sendo um recurso renovável, ela com certeza tem menor impacto e riscos ambientais. Mas vamos ver as outras alternativas para a gente aprender mais? Vimos que a solar não é porque trata-se de um país chuvoso, A hidráulica não é porque tem poucos recursos hídricos e a região é plana. A alternativa A dos biocombustíveis também não é uma opção boa, porque para ter disponibilidade suficiente de biocombustível a ponto de servir como matriz energética principal de um país, o país teria que contar com vastas florestas e tal, que não é o caso, por se tratar de um país pequeno. E a nuclear, gente, está errada porque o enunciado pediu matriz com menor risco ambiental, Sendo que a nuclear tem um risco ambiental enorme, tanto o risco de contaminação com lixo radioativo, quanto de mortes da fauna e flora por poluição térmica das águas do rio, do lago ou do mar circundante. Então, também não está boa essa opção. Bom, e já que falamos em poluição térmica causada por usinas nucleares, vamos para a próxima questão. Aliás, para quem ficou na dúvida do que significa poluição térmica, a próxima questão explica. Questão 66, Enem 2014. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Vamos voltar à nossa imagem com o esquema de funcionamento de uma usina nuclear? Observem que no processo de funcionamento de uma usina nuclear, há primeiramente a fissão do material radioativo aqui no reator. Geralmente esse material radioativo é urânio, enriquecido. Daí a imensa energia gerada é usada para aquecer a água líquida dessa caldeira, para gerar vapor d'água,
que girará as turbinas para os geradores poderem transformar esse movimento de giro das turbinas em energia elétrica, ok? Mas o que acontece com esse vapor super quente depois que ele já cumpriu o seu papel de promover o giro das turbinas? Ele vem aqui, para o condensador, antes de voltar para os rios, lagos ou mar, como água extremamente aquecida, enquanto o rio, lago ou mar abastece novamente a usina com água fresca. Então, voltando ao enunciado, que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição, né, na poluição térmica que o texto citou? Bom, como já vimos, é essa condensação do vapor de água aqui, no final do processo. Então, gabarito, letra B de bola. A próxima questão traz para a gente o tipo de usina que cada vez mais é considerada ideal. A usina híbrida, isto é, que aproveita vários tipos de fontes de energia. Na verdade, o mais vantajoso para um país como o Brasil, por exemplo, é aproveitar todas as suas características e recursos naturais para diversificar o máximo possível a sua matriz energética e não ficar dependente só de uma. Mas vamos à questão. Questão 105, Enem 2017. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade, movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois... Veja bem, galera, por que a usina híbrida é ideal? Lembram que uma das desvantagens das usinas eólicas era os ventos serem intermitentes? Então, é difícil armazenar, um desafio para a usina ver como é que ela vai armazenar o excedente de energia em momentos de pico para usar nas horas de escassez de ventos. Agora, essa usina híbrida aí, ela conseguiu resolver isso. Olha só como foi resolvido. Toda a energia elétrica produzida por meio das forças dos ventos é usada para produzir hidrogênio, que este sim pode ser armazenado, né? Afinal de contas, vento não pode ser estocado, mas hidrogênio sim. E aí, se você entendeu isso, agora para resolver o exercício basta você interpretar a figura, para ver como é que essa estação abastece a cidade, né? Então é isso aí, esse hidrogênio produzido e armazenado vai se juntar ao biogás e haverá a combustão dessa mistura para gerar calor e eletricidade. Essa interpretação é exatamente o que está descrito na letra B, beleza? Agora voltemos ao casamento entre elétrica e magnetismo. Ora, se corrente, que é a variação do campo elétrico, gera campo magnético, e variação do campo magnético gera corrente, que é a variação do campo elétrico, temos aí algo que se retroalimenta a si mesmo, não temos? Temos sim, algo tão autossuficiente que nem precisa de um meio para se propagar. Sim, estamos falando da luz, ou onda eletromagnética para os não íntimos. Ah, mas todo mundo é íntimo, né? Então dá para chamar de luz mesmo. Acontece que já imaginou se você pudesse enxergar somente um determinado comprimento de onda? Só uma determinada cor de luz? Por exemplo, se você enxergasse só a luz amarela e todo o resto ficasse completamente preto para você. Lembrando que preto é ausência de cor, né, gente? Mas e se eu te dissesse que é justamente isso que acontece com a gente? O que nossos olhos conseguem enxergar é somente uma parte muito pequena, chamada luz visível, de uma coisa muito maior chamada espectro eletromagnético. E o que é o espectro eletromagnético? É o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas existentes. Fora a luz visível, os outros tantos tipos de luz que existem no universo são invisíveis para nós. São elas: a radiação infravermelha, com frequência imediatamente menor do que a luz vermelha, por isso o prefixo infra, seguida das micro-ondas e das ondas de rádio e TV, com frequências ainda menores. Do outro lado do espectro, com frequência imediatamente superior à da luz violeta, por isso o prefixo ultra, temos a luz ultravioleta, seguida do raio X e dos raios gama, com frequências ainda maiores. Uma coisa interessante é que, embora sejam invisíveis para nós, algumas dessas radiações são visíveis para outros animais,
como a radiação infravermelha, que é visível para as cobras, e a radiação ultravioleta, que é visível para as abelhas, por exemplo. Vamos conhecer as características específicas de cada faixa do espectro eletromagnético? Ondas de rádio e TV, utilizadas para comunicação em geral, como ondas de rádio AM, que são a maioria dos áudios, ondas de rádio FM, que possuem melhor qualidade dos áudios, ondas de rádio amadoras, sinais de TV, de celulares, Wi-Fi, enfim. Vale destacar aqui a diferença entre as ondas de rádio e o instrumento rádio, beleza? A onda eletromagnética carrega informações consigo a partir do momento que você a modula, sendo que modular a onda é alterar alguma característica lógica dela de modo a transmitir alguma informação. Por exemplo, nas ondas AM são alteradas suas amplitudes, AM, amplitudes moduladas, enquanto nas ondas FM são alteradas as frequências, FM, frequências moduladas. Daí, o que os aparelhos de rádio fazem é receber essas ondas e criar no alto-falante o som que escutamos. Micro-ondas. Um dos usos mais conhecidos são para estourar nossas pipocas nos fornos de micro-ondas, onde essas ondas eletromagnéticas são absorvidas pelas moléculas polares dos alimentos, a água, por exemplo, e são refletidas pelos metais do forno, o que mantém essa radiação confinada ali dentro, enquanto ela fornece energia aos alimentos. As micro-ondas também conseguem atravessar uma gama variada de embalagens que utilizamos para os alimentos. Outros usos que a maioria de nós desconhece: satélite, GPS, rede wireless e Bluetooth. Medidas de micro-ondas também mapeiam a calota polar todos os dias, além de conseguir mapear a umidade dos solos. Radiações infravermelhas. Conhecidas como ondas de calor, tudo que é mais quente do que 0 Kelvin, que corresponde a menos 273 graus Celsius, emite esse tipo de radiação. Radiações infravermelhas são usadas em aquecedores, em sensores de segurança, em equipamentos para visão noturna e também em comunicações e transmissões de dados a pequenas distâncias, como por exemplo o controle remoto, que usa luz infravermelha modulada. Quando traduzimos em imagem esse tipo de radiação, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. Luz visível, como já dissemos, a única que sensibiliza o sentido da visão humana. E ela também pode ser considerada para a gente um espectro. O espectro da luz visível é aquele que contém as 7 faixas, as 7 cores correspondentes ao nosso arco-íris, ok? Radiação ultravioleta, usada em lâmpadas para esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios, é uma radiação poderosa no combate a micro-organismos patogênicos. E embora seja do conhecimento de todos que a exposição excessiva aos raios ultravioleta é extremamente prejudicial à saúde da pele, com risco de queimaduras, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele, bem como a saúde dos olhos, podendo ocasionar catarata, ainda assim a exposição aos raios ultravioleta em pequena quantidade é benéfica para a nossa saúde, pois estes raios estimulam a produção de vitamina D pelo organismo. A melanina, que é o pigmento responsável pelo bronzeamento, é justamente formada como uma defesa natural do organismo contra os raios UV. A radiação UV é dividida em 3 tipos: UVA, menos perigosa, UVB, que produz queimaduras diante de exposições excessivas, e UVC, extremamente prejudicial à saúde. Só que 99% da UVC é absorvida pela camada de ozônio, não chegando até a gente. A camada de ozônio também absorve parte da radiação UVB, mas permite a passagem de praticamente toda a radiação UVA. Raios-X. A diferença entre as radiações perigosas e as não perigosas é o que nos faz classificá-las em ionizantes ou não ionizantes. Com essas últimas, não ionizantes, não tendo energia suficiente para interagir com a matéria e modificar a estrutura de átomos ou moléculas, enquanto as ionizantes podem até mesmo alterar o DNA das células. Os raios-X são parte do conjunto das radiações ditas ionizantes, já tendo então frequência suficiente e, portanto, energia suficiente para interagir com a matéria, podendo causar sérios danos à saúde. Um parênteses para dizer que as outras radiações ionizantes são a alfa, a beta e a gama. E qual é o uso dos raios-X? Vocês já sabem. Quem é que nunca fez uma radiografia, certo? Que a gente chama carinhosamente de um raio-X. E como é que funciona a radiografia? A gente aproveita da característica dos raios-X não conseguirem ultrapassar os ossos do nosso corpo, mas conseguirem atravessar todo o resto do corpo da pessoa. E as consequentes imagens são registradas em película de filme. Raios gama, compostos de fótons dotados de tanta energia que são capazes de ionizar quase todos os átomos e moléculas.
Assim, são capazes de alterar drasticamente a constituição da matéria, sobretudo das moléculas do nosso corpo, representando assim riscos gravíssimos à nossa saúde. Felizmente, nós não saímos topando com essa radiação por aí, pois diferentemente dos raios-x, os raios gama não se originam de feixes de elétrons, não. Eles se originam de reações nucleares, de decaimento radioativo de núcleos atômicos instáveis, que é uma coisa que, felizmente, não está no nosso dia a dia. Apesar de tantas características distintas, todas essas ondas eletromagnéticas que acabamos de estudar são o que conhecemos atualmente por luz, viajando todas à mesma velocidade, c é igual a 3×10⁸ metros por segundo, que é a velocidade da luz. Portanto, a única coisa que realmente diferencia todas elas é a sua frequência e o equivalente comprimento de onda, sendo que todas essas grandezas se relacionam pela equação. Comprimento de onda lambda é igual à velocidade da luz c dividido pela frequência f, de onde podemos concluir que o comprimento de onda e a frequência da onda são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for o comprimento da onda, menor vai ser a frequência da onda e vice-versa. Quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a frequência da onda. Voltando ao nosso espectro, observem que é isso mesmo que acontece, olha lá. Quanto maior é o comprimento de onda, menor é a frequência da onda. Assim, as ondas de rádio são a de menor frequência, mas maior comprimento de onda do espectro inteiro. Já os raios gama são de maior frequência e menor comprimento de onda de todo o espectro. Outra coisa importante a se observar é que quanto maior for a frequência da onda eletromagnética, maior vai ser também a sua energia e, portanto, a sua capacidade de interagir com a matéria. É o caso dos raios-x, dos raios gama, que são até ditas radiações ionizantes. Elas possuem alta frequência e são, portanto, muito energéticas. Interagem com a matéria fortemente. Por outro lado, quanto maior for o comprimento de onda da onda eletromagnética, maior será a sua capacidade de contornar obstáculos, montanhas, maior conseguirá ser a sua difração. Isso, aliás, está por trás do porquê de as placas de sinalização de trânsito mais importantes serem vermelhas. É que na faixa visível do espectro, a luz vermelha é a que tem maior comprimento de onda, portanto, é a que mais consegue transpor obstáculos. E com esse maior alcance, ela consegue então ser percebida antes de qualquer outra. Questão 76, Enem 2014. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Ora, gente, essa última frase matou a questão já, né? Qual é a radiação emitida por todos os corpos que estejam acima de 0 Kelvin? Que muitos conhecemos até como ondas de calor, né? Isso, a radiação infravermelha, beleza? Na frequência do infravermelho. Portanto, letra C. Questão 88, Enem 2012. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum, né? O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de, letra A, baixa intensidade? Não, né, gente? Por mais que eu aumentasse a intensidade da luz grandemente, a gente sabe que nunca iria ocorrer um bronzeamento por meio dela, né? Afinal, ainda se trata de uma radiação na região do visível, portanto, com frequência abaixo da frequência da radiação ultravioleta, essa sim responsável pelo bronzeamento, né? Como o próprio enunciado disse. Então, gabarito, letra B de bola. Ó, o bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa frequência, certo?
Lembrando que a melanina, gente, pigmento natural da nossa pele, é produzida na tentativa de bloquear as radiações ultravioleta como defesa natural do organismo. E que muitas vezes é importante a gente dar uma forcinha para ela com o protetor solar, né? Principalmente se a gente for ter uma exposição muito prolongada à principal fonte de raios ultravioleta, que é o sol, beleza? E lembram que um dos usos mencionados para a radiação UV foi o de esterilização dos objetos hospitalares? A próxima questão lembra um pouquinho esse tema, de que radiações de alta frequência são bastante utilizadas para esterilizar objetos. Só que depois de esterilizados, os objetos não ficam nada além de esterilizados, viu, gente? Eles não se tornam radioativos porque eles foram esterilizados, beleza? Vamos ler a questão então. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, letra A, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Exatamente, né, gente? Gabarito letra A mesmo. O objeto não se torna radioativo por conta de uma esterilização. Até porque o seu certificado não era de material radioativo, e sim de esterilizado por irradiação. São coisas bem diferentes, certo? Então, gabarito letra A. Questão 86, Enem 2016. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Bom, galera, resolver essa questão aqui fica fácil quando a gente entende um pouquinho do assunto ondulatória, tá? Parte da física que estuda as ondas e os fenômenos ondulatórios. A gente sabe que onda transporta energia e que os pontos da manteiga derretida vão corresponder àqueles em que houve maior transferência de energia da onda para a manteiga, beleza? E também afirmou-se que as micro-ondas, ao serem confinadas no forno, formaram essa onda estacionária que contém ventres e nós. Ora, sabe-se que enquanto os nós são pontos de energia nula, os ventres são pontos de energia máxima. Então, nessa figura, os pontos que podem representar os picos de manteiga derretida, que receberam a máxima transferência de energia da onda, são os ventres, né? O 1, o 3 e o 5. Só que como o enunciado pediu só 2 consecutivos, a resposta só pode ser o 1 e o 3, tá bom? O 1 e o 5 não são consecutivos porque tem o 3 no meio. Então, gabarito, letra A. Questão 50, Enem 2015. A radiação ultravioleta UV é dividida de acordo com 3 faixas de frequência em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Para selecionar um filtro solar que apresente a absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Notem que a faixa de frequência que o exercício quer que o protetor absorva vai de 9,34 vezes 10 a 14 Hz até 1,03 vezes 10 a 15 Hz, porque essa é a faixa do UVB, certo? E o exercício quer a absorção máxima na faixa do UVB. Ora, daí depois é só olhar no gráfico aqui qual curva apresenta o seu pico, ou seja, a sua absorbância máxima nesse intervalo de frequências, né? Aí tá tudo certo, né, professora? Quase, gente. O único problema é que esse gráfico não traz no eixo X a frequência, olha só. Ele traz o comprimento de onda da radiação. Então, a gente vai ter que transformar esse intervalo de frequências correspondente ao UVB em um intervalo de comprimento de onda correspondente ao UVB, tá bom? E a gente já viu que a relação matemática que nos fornece comprimento de onda, lambda, em função de frequência f,
é lambda igual a c sobre f, ok? Onde c é a velocidade da luz, que é igual a 3 às 10/8 metros por segundo, beleza? Portanto, o que a gente tem? Que o lambda máximo, ou seja, o comprimento de onda máximo do intervalo é 3 às 10⁸ dividido por 9,34 vezes 10⁻14, que essa é a frequência mínima, né? E a gente tem um comprimento de onda máximo quando a gente tem uma frequência mínima, são inversamente proporcionais, tá? E isso tudo, realizando essa conta, a gente vai chegar a um comprimento de onda máximo de 320 nanômetros, tá bom? Para a faixa do UVB. E qual que é o comprimento de onda mínimo, né? É 3 vezes 10⁸ dividido por 1,03 vezes 10⁻15 é igual à frequência máxima, porque o comprimento de onda mínimo corresponde à frequência máxima, tá bom? São inversamente proporcionais. E aí a gente vai chegar num comprimento de onda mínimo de 290 nanômetros, ou nanômetros, né? Como vocês preferirem pronunciar. Eu prefiro pronunciar nanômetros. E aí, então, a curva que a gente tem maior absorção nessa faixa que vai de 290 nanômetros até 320 nanômetros é a do filtro solar 4, tá? Olha aqui a curva dele. O pico dessa curva coincidindo justamente com essa faixa de 290 até 320 nanômetros, beleza? E agora eu vou dar um exemplo de como vocês podem simplificar os números decimais que chegam na prova do Enem, para até vocês ganharem tempo na prova, lembrando que é uma prova de ciência da natureza junto com a de matemática, né? Então essa continha aí, quando a gente não está com calculadora na mão, muitas vezes é bom a gente simplificar. E vocês vão ver que nesse caso a gente vai chegar no mesmo gabarito tranquilamente. Então vamos lá? Bom, gente, 9,34 é quase 9, não é? E quanto que é 9 dividido por 3? Não é 3? Então aqui, se eu dividir a parte de cima por 3, vai dar 1. E se eu dividir essa parte de baixo, que eu posso aproximar por 9, né? Vai dar 3, certo? E aí você vai fazer, no número que acompanha a potência de 10, você vai fazer só uma divisão simples de 1 dividido por 3. Ficou muito mais fácil, né? 1 dividido por 3, não dá para dividir, então é 0, alguma coisa. Acrescenta um 0 aqui, 10 dividido por 3, 3, né? 3 vezes 3, 9, sobra 1. Aí vai dando a dízima. Você acrescenta o 0 aqui de novo, 10 dividido por 3 dá 3 de novo, dá 0,333. Então, 0,333. E aí vamos fazer a conta da potência de 10. 10⁸ dividido por 10 é 14, 10⁸ menos 14. Então vai ficar 10 a menos 6. 8 menos 14 menos 6, né? E aí, galera, só que isso é metros. E eu quero atingir nanômetros, que é a unidade que está no exercício, no gráfico, né? Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Para a gente passar esse menos 6 para menos 9, a gente vai ter que diminuir essa potência de 10. Para diminuir essa potência de 10 3 casas, a gente vai ter que aumentar esse número que acompanha a potência 3 casas. Aumentando esse 3 casas, diminui 3 expoentes na potência de 10. Então, vamos lá? Vai ficar 333 vezes 10 a menos 9 metros. Só que 10 a menos 9 metros é justamente o que a gente chama de nanômetro, tá? 10 a menos 9 metros é 1 nanômetro. Então vai dar 333 nanômetros, beleza? Esse é o comprimento de onda máximo aí do nosso intervalo que a gente está achando. Agora eu vou apagar aqui, a gente vai fazer o comprimento de onda mínimo. Bom, gente, o comprimento de onda mínimo tá mais simples ainda, né? Porque olha, esse 1,03 é mais próximo de quê? De 1, né? A gente vai simplificar, fingir que ele é 1, porque você vai estar sem calculadora na hora do Enem. Aqui, 3 dividido por 1 vai dar 3, né? 3 vezes 10, agora é só fazer a divisão da potência de 10. 10⁸ dividido por 10 a 15 é 8 menos 15, que dá menos 7. 10 elevado a menos 7. Só que, seguindo a mesma lógica, para eu trazer isso aqui para menos 9, para dar nanômetro, eu tenho que diminuir 2 unidades no expoente. Para isso, eu tenho que aumentar 2 casas aqui, acrescentando 0 na acompanhante do expoente, tá? Porque aqui ainda está em metros, beleza? Então vai ficar 300, acrescentei 2 casas, aumentei o acompanhante da potência, então agora eu já posso diminuir 2 unidades na potência de 10. 10 a menos 9 metros é justamente o que a gente chama de 1 nanômetro, então conseguimos a resposta aí de 300 nanômetros. Ok? Daí, fazendo dessa maneira aproximada que a gente fez agora, a gente encontrou um intervalo de comprimento de ondas indo de 300 nanômetros até 333 nanômetros, né? Que era o que tinha dado. Gente, 300 praticamente 290, né? 333 praticamente o 320 que tinha dado quando você faz com calculadora. Então, veja como que a aproximação dá certo. Se você for lá no gráfico, esse intervalo de comprimento, a maior absorvância dele vai estar para a curva 4. Vai dar o gabarito do mesmo jeito. Então, aprenda a fazer aproximações no Enem, beleza?
Para fechar em boa companhia, esse que é o nosso último vídeo do nosso curso de Física da quarentena. Deixo vocês com algumas tirinhas bem cabeças do Armandinho. Um beijo, fiquem com Deus. De novo, se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Outro papo que muito se fala, em larga escala, mas é papo torto, que o melhor é se encher de bala, que bandido bom. Não sou de defender bandido, mas pensar comigo isso não satisfaz. Para a gente, o bandido bom é o bandido que deixa essa vida pra trás. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Vamos desmistificar o que anda na boca do povo. Se